Ok, amados, dando continuidade na nosso bate-bola, assim por assim dizer, nós estávamos falando do apóstolo São Paulo, né? Inserido dentro daquela questão das desvantagens, porque todo método tem sua vantagem e desvantagem, da questão do aconselhamento psicoteológico, ou melhor, né? Da psicoteologia. E nós falávamos aqui que, pelo fato de ela ser uma terapia convencional, ou seja, ela se utiliza de técnicas da psicologia, existe uma tendência entre os terapeutas psicoteológicos de abandonar a fundamentação teológica e focar apenas na fundamentação psicológica secular. Porque eu disse, não, olha, é bonito, você estuda psicologia, você começa a estudar alguma coisa, você começa a ter conhecimento que o homem tem emoções, vários tipos de emoções, o homem tem emoções, tem sentimentos que são, na verdade, traduções das emoções. Você vai estudar as técnicas e você vai notar que o homem ele tem instintos, né, instintos de sobrevivência, instinto de propriedade, instinto de sobrevivência, reprodução, comer e beber, instinto de propriedade, comprar, né, instinto de pertencimento a uma comunidade social, eu pertenço ao grupo tal, eu sou do grupo tal. As próprias pessoas dentro da igreja, você fala, de onde é? Eu sou da igreja quadrangular de Jardim das Indústrias. Então isso aí, a psicologia vai mostrar que isso existe. Naturalmente, com a forma de tratamento dela, a forma como ela vê a coisa. E talvez porque alguma resposta o conselheiro não tenha visto na pessoa do aconselhado, daquele que está recebendo a orientação, ele se frustre e queira abandonar a fundamentação teológica. Mas eu vou enfatizar que a fundamentação teológica é fundamental, irmão. É muito importante, né, para o conselheiro pastoral. Por quê? Porque, irmão, porque a nossa última resposta ainda tem que ser a Bíblia, não é? Aí eu disse para vocês, por que eu falei do apóstolo São Paulo? Porque o apóstolo São Paulo tinha um problema seríssimo. E ele mesmo pediu a Deus por várias vezes, né? Senhor, me liberta disso, me cura, enfim, não sei, ele tinha algum problema. E Deus falou para ele, olha, Paulo, a minha graça te basta. Então eu estou querendo dizer com isso, irmão, que às vezes a pessoa pode ter um problema sério que a pessoa não vai mudar. O problema não vai desaparecer, mas a nossa missão é ajudar essa pessoa a conviver, ensinar ela a conviver com esse problema e mostrar para ela que existem várias pessoas que têm problemas e que as pessoas convivem com ele. Tem problemas, irmão, problema que você não vai conseguir mudar. Eu dei uma resposta, eu comentei aqui com o meu pastor que está aqui, dizendo o seguinte, imagina uma pessoa que, infelizmente, num acidente perdeu a perna. Irmão, por mais aconselhamento que você der, só se Jesus baixar, ou Jesus chegar e dar uma perna nova para ele. Quando estou falando uma perna comum, né? Perna igual a nossa, de carninha assim, ossinho e tal, né? Ele tem um problema que ele vai ter que carregar pro resto da vida. E qual é o papel então do aconselhamento? O que ele vai ajudar ele a ver esse problema como parte da vida dele? Ele vai conviver com isso. Mostrar para ele que a própria Bíblia fala que muitas vezes é mais importante você entrar no céu sem uma perna ou sem um braço, né, ou sem um olho, meu Deus do céu, não é? Do que você ter tudo e ir para o inferno. Você já ouviu a história de pessoas que foram curadas na igreja e depois elas viraram mágicas, né, pastor Valtinho? Elas são curadas e depois elas somem da igreja, né? Ou então a pessoa recebe uma bênção e aí ele vira um mágico, ele some, ele consegue desaparecer. Se ele for numa plateia, ele não consegue fazer isso, mas lá ele consegue fazer, ele some. Então Deus é um Deus que está acima de tudo. Por isso que a nossa resposta última tem que ser a Bíblia. Por mais técnico que você seja, nós sejamos, mesmo que você venha adquirir conhecimentos maiores, mas você tem que entender que a Bíblia é a nossa última ratio, vamos dizer assim, a nossa última razão de ser. É com ela e por ela, né, e nela, e nós vamos encontrar a última resposta, porque como a gente ouve de vez em quando dentro da igreja, o médico falou isso, o psicólogo falou isso, o psicoterapeuta falou isso, o psiquiatra falou isso, né? Ou fala isso, ou aquilo mais, a última resposta quem dá é Deus. Então existem, agora eu queria terminar a primeira parte aqui, eu vou passar para a segunda aqui dentro mesmo deste módulo que eu estou falando. Tem várias diferenças entre o aconselhamento pastoral,
a terapia secular comum e a terapia psicoteológica, da qual eu digo para vocês, se você puder fazer, irmão, não te conheço ainda, vou te conhecer, talvez nos conheçamos, mas eu vou te falar desde agora, se você puder fazer um curso de psicoteologia, faça. Você vai aprender um pouco sobre psicologia, você vai aprender um pouco sobre teologia um pouco mais, porque você já sabe, graças a Deus, e você vai aprender um pouco sobre formação humana, né, antropologia, e isso vai te dar uma bagagem maior. Se você não gostar, por exemplo, do aspecto da psicologia, que você aprende dentro da psicoterapia, né, psicoteológica, não tem problema, você não usa isso, né, você vai ter uma bagagem para você. Mas eu confesso para você que você vai aprender coisas importantes e você vai fazer uma reflexão e lá dentro mesmo você vai começar a perceber que algumas coisas que acontecem na sua vida é porque você não tinha conhecimento de determinadas coisas, tá? Então não há uma diferença marcante entre a secular, entre a terapia pastoral, não é? E a própria psicoteologia, a não ser a formação técnica do terapeuta e conselheiro. Se o terapeuta for um psicólogo, irmão, o conselheiro for um psicólogo, bom, ele já está acima da gente, né? Nós temos que aí... Agora, qual é a nossa vantagem em relação a eles? Se eles não forem cristãos. Se eles não forem cristãos, irmão, com certeza nós temos a oferecer o melhor para esse irmão, porque o fundamento da psicoteologia e do aconselhamento pastoral, na verdade, é levar uma pessoa aos pés de Jesus. Eu não sei se eu disse isso, mas eu gostaria de falar. Irmão, presta atenção se a pessoa que você vai aconselhar, o casal que você vai aconselhar, de fato é pessoa salva. Irmão. Às vezes a gente vê a pessoa não está nem salva, a pessoa nem tem noção ainda. Por que é? A salvação ela vai produzir um processo de mudança na vida da pessoa. E nós podemos ser parte desse processo, ajudar a pessoa a mudar. Também não há diferença marcante entre aconselhamento pastoral, uma terapia convencional e a psicoteológica. Mas existem diferenças que são substanciais. Existem muitas, irmãos, mas eu vou falar apenas 3 diferenças. E eu, se puder, eu passo, como eu disse para vocês, esse material no final da nossa disciplina, para que vocês dêem uma olhadinha em casa e olhem com mais devagar, com mais cuidado. Bom, a terapia secular, ou seja, a psicológica, a psicologia, ela é uma terapia neutra. O que é neutra? Não entra religião no meio, não tem nada disso. E não orientativa, ela não orienta. O terapeuta não diz à pessoa o que ela deve fazer, mas ele leva a pessoa a achar suas respostas. Aonde? Dentro dela mesma. Essa terapia secular, psicologia. O aconselhamento pastoral, irmão, que é o nosso, é uma terapia orientativa. O conselheiro não deve dizer à pessoa o que fazer, mas o conselheiro tem que incentivar, ver o lado bom da pessoa, ser empático, buscar uma resposta, em última análise, dentro da Bíblia, da revelação bíblica. Eu digo revelação, é quando você abre e olha a palavra. Não é revelação, oh meu irmão, eis meu servo que te vejo, você descendo do avião e 5.000 pessoas ajoelhadas aos seus pés. Não é nada disso não. Revelação que a Bíblia é abrir a Bíblia, verificar onde um personagem tinha um problema, Deus tratou daquele personagem, você usar aquilo para que a pessoa seja aplicada na vida da pessoa. Porque é isso que nós devemos fazer, trazer a prática da Bíblia na vida da pessoa. E a terapia psicoteológica, que são os 3 que nós tratamos aqui, ela não é uma terapia orientativa. O conselheiro leva a pessoa também a achar suas respostas, mas não é uma terapia neutra. Por quê? Porque na psicoteologia com certeza você quer levar a pessoa para entrar dentro do processo cristão. Em outras palavras, você quer que a pessoa se converta. A pessoa tem que ter uma visão cristã da vida dela. Que eu acho que deve ser assim também com o aconselhamento pastoral. A terapia secular, no que diz respeito ao procedimento e à ética, leva a fazer com que o terapeuta deva sempre se manter eticamente neutro. Ele nunca vai falar sobre a religião da pessoa. Ele vai ficar do lado. Ele não tem que falar da religião. Durante todo o trabalho terapêutico, o terapeuta é neutro. Ele está ali só para levar a pessoa a achar as respostas dentro dela. Então ele vai fazer a pessoa buscar, a pessoa verificar no interior, as experiências que a pessoa viveu, ressignificar aquelas experiências, verificar o que é de bom, notar o que foi bom para aquilo, para a vida da pessoa, o que aquilo pode ser usado para que ele possa vencer a nova etapa da vida dele. E no aconselhamento pastoral, inclusive na terapia psicoteológica, o conselheiro nunca será neutro no trabalho. Por quê? Porque ele terá princípios, irmão, norteados na palavra de Deus.
e principalmente a ética cristã. O que é ética cristã, irmão? É mais do que uma ética comum. Eu vou falar de novo aqui para você. Irmão, o que você ouvir de determinadas pessoas, guarde para você. Não fale para ninguém. Ah, tem gente que conta para a esposa, cuidado com o que você vai falar. Porque daqui a pouco eu vou falar de uma coisa importante a respeito disso. Quanto ao foco, a terapia secular é puramente antropocêntrica, ou seja, a base é o homem. Quase sempre ignora o aspecto espiritual da pessoa atendida. Por isso que muitas pessoas hoje estão procurando psicólogos que sejam cristãos, porque pelo menos eles não têm como fugir da raia, não é? Quanto ao aconselhamento pastoral, é bibliocêntrico, a Bíblia é base. É cristocêntrico, Cristo é o personagem principal. É soteriológico, não é? Tem o Espírito Santo, falando de salvação, isso é muito importante. A teoria psicoteológica, ela é antropocêntrica, mas ela também é bibliocêntrica, cristocêntrica e soteriológica. Então, irmãos, isso é muito importante para nós entendermos essas três principais diferenças. Existem outras, mas essas são as três principais diferenças. Agora nós vamos falar do seu livro, que eu disse que é o capítulo 4 e 5, eu vou pegar aquilo que é mais importante, porque nós abordamos algumas coisas aqui já. No capítulo 4, nós vamos falar aqui um pouco das habilidades do aconselhador, no aconselhamento pastoral. Primeiramente, nós já falamos, ele tem que ser uma pessoa autêntica, coerente consigo mesmo. O que é? Você é o que é, prega o que vive e vive o que prega. Né? Os seus atos devem ser coerentes com as suas atitudes. Você deve ser pessoa receptiva, mas com distanciamento. O que eu quero dizer receptiva? Acolhe a pessoa, ouve a pessoa, mas faça um distanciamento entre o seu trabalho e a vida da pessoa, para você não acabar tendo um envolvimento. Muito cuidado. Tem pessoa que se envolve intimamente com o aconselhando e vice-versa, e ao invés de arrumar a vida, vai estragar, vai criar um problema. Terceiro, tem que entender que na relação de aconselhamento e aconselhado existe sim uma relação de poder. O aconselhado, ele tem que ouvir também e ele tem que fazer as tarefas. Se não tiver isso, irmãos, não tem joguinho. Ah, mas ele é amigo meu, eu gosto dele, ele é bacana. Não tem isso. Não é. Você tem que fazer uma divisa. Até aqui, eu sou o seu aconselhador. Daqui para cá é diferente. Eu posso até ser seu amigo. Por isso que eu até sugiro para você, se você puder aconselhar pessoas que não são teus amigos, melhor ainda. Você deve ser empático. O que é empático, irmão? Sentir a dor que a pessoa sente. Compreender e entender as coisas como aquela pessoa que está sofrendo compreende e entende. Porque, irmão, não existe coisa mais desagradável do que a pessoa querer ensinar o outro aquilo que ele não sabe. Sabe como é que você ensina dor? Quando você passa pela dor, irmão. Por isso que é importante a gente ter um conhecimento. Estamos assim para ajudar, mas vamos ter humildade. Quando nós verificarmos que nós não temos condições, vamos passar para um outro. Vamos buscar a ajuda do nosso pastor, vamos buscar a ajuda da nossa igreja, vamos buscar a ajuda do outro profissional, se possível até, por que não dizer, do psicólogo. Para a gente que não vê como nós temos visto ultimamente, pastores tirando a vida, pastores tirando a vida, pastores entrando em adultério, um monte de coisa, por quê? Porque não se abrem e não falam com ninguém. Pessoas dentro da igreja, pessoas dentro do ministério. Talvez eu use até o termo pastor, mas na verdade são pessoas, não é? E atitudes de assertivas e assertividade. Ou seja, uma pessoa assertiva é aquela que é capaz de exprimir o mais diretamente possível o que pensa e que deseja. Tentar fazer com que a pessoa que está falando com você seja franca, sincera. Tá? E você também. Ser o mais franco e sincero com a possível. Por quê? Porque isso mexe inclusive com a autoestima da pessoa. Quando você verifica que a pessoa foi sincera e falou um ponto fraco, você tem como trabalhar aquilo e mostrar que não é aquilo. Quantas pessoas que você conhece, que são pessoas simples, e talvez te dão um conselho tão bom, e aquilo muda a sua história. Você deve conhecer alguém que passou por isso. Que com um conselho de uma pessoa idosa, uma senhora, um senhor, talvez o seu pai, o seu avô, mudou a história da pessoa. Né? Então a autoestima da pessoa tem que ser o quê? Elaborada. Né? A pessoa não pode ser totalitária, nem positiva, nem o conselheiro. O conselheiro tem que ter autocontrole, né? Em situações adversas, desagradáveis, apresentar tolerância à frustração,
se apresentar sociável. De repente você atende alguém, irmão, você pode atender uma pessoa que... Eu conheci uma pessoa, pastor, que ela teve depressão e ela ficava sem tomar banho durante 20, 30 dias. E era uma mulher. Então você imagina, era uma pessoa muito próxima de mim, diga-se de passagem. Meio distante de família, mas era... Então a gente tem que ter essa noção, né, pastor? Porque se você não vai atender um cara que é um anjinho com um perfume ópio, né, de lá da França, não, de repente você vai atender uma pessoa que te choca, de repente você vai atender um cara que é homossexual, meu Deus, você não... Então você precisa deixar os seus preconceitos e preconceitos, que são coisas diferentes, para você ver nele um filho de Deus. Entender que Deus pode mudar aquela história, não é, pastor? Sim. Nós temos que acreditar que o Evangelho tem que dar uma resposta, senão nós vamos fechar a igreja. Não, não é verdade? Ou nós cremos que o Evangelho dá resposta, ou nós vamos fechar a igreja. Ah, mas pastor, você está falando do Evangelho, eu sei, mas você faz parte do Evangelho. Você é uma semente da Boa Nova que alguém plantou, irmão. Talvez foi um conselho que o irmão te deu para você fosse para a igreja, ou para você aceitar Jesus. Quero entender isso, como é importante. Tá? Então, nesse ponto aqui de atitudes posturais, é muito importante nós termos entender que nós devemos ser autênticos, nós devemos ter receptividade, mas com distanciamento. Nós devemos entender que estamos tratando com relação de poder simples, se a pessoa está te procurando porque ela confia em você. Né? Nós devemos entender que você tem que ser empático. Nós devemos entender que você tem que ter atitudes assertivas, tem que ser assertivo, tem que desenvolver autocontrole. Né? Determinados conceitos você deixar de lado. Tá? Tem que ter agora, o segundo livro aqui, habilidades técnicas. Mas eu digo para você, irmão, vou repetir, a melhor habilidade aqui é ouvir. E quando for necessário, falar. Envolver, o que é envolver? O conselheiro facilitar o desenvolvimento do vínculo entre ele e o aconselhado. Sempre com aquele distanciamento. Não é? Você não vai dar a solução, mas na conversa pode surgir soluções. Engajamento. Você está compromissado com o propósito de ajudar a pessoa a crescer, a encontrar soluções, a elaborar, né, até se possível, questões para superar dificuldades. Encorajar a pessoa. Mostrar para a pessoa que o aconselhado é um filho de Deus e que ele tem uma possibilidade, ele tem a condições de mudar a vida dele com a ajuda de Deus. Explorar o máximo possível os dados dentro da vida da pessoa, vai ver se que ela se abre e fala para você o que ela viveu para que você possa de fato ajudá-la, não é? Ter um entendimento, a habilidade do conselheiro interpretar para si e para o aconselhado, ou o que está sendo aconselhado, a natureza da dificuldade através dos meios como a Bíblia trata do problema. Aí você trata de um cara que tem depressão, um cara que fez adultério. Onde eu vou procurar esse resultado, pastor Valtinho? Eu posso pegar a Bíblia, se eu estiver aqui, se eu estiver errado, o pastor vai me corrigir. Eu posso falar de Davi. Davi foi um adúltero. A palavra de Deus diz que ele foi emagrecendo, ele chorava à noite. Porque ele sabia que o Espírito Santo tinha se retirado dele, ele não estava sentindo. Então o que ele falou? Ele cogitou na mente dele, ele vê, a resposta estava nele. Ele falou, vou confessar os meus pecados. E quando ele confessa os pecados, diz que Deus curou ele. Deus curou. Deus curou o Davi, não é? Eu ia falar que o pastor Davi. pastor Davi é um amigo meu, né? Deus curou Davi. Por quê? Olha que coisa interessante. O problema estava com Davi e ele percebeu que era necessário que ele fizesse alguma coisa. E ele fez. Tomou a postura. Quando ele tomou aquela postura, ele já teve uma mudança na mente dele. Quando ele teve uma mudança na mente, ele colocou na prática. Ele foi lá e se ajoelhou e falou, Deus me perdoa que eu pisei na bola. Deus perdoou e ele foi restaurado. Isso é um processo psíquico, porque ele fez uma reflexão. É um processo espiritual, porque ele reconheceu que existia um Deus acima. E é um processo comportamental, porque ele tomou atitude, foi lá e realizou um comportamento. Então dá para ver que existe uma mescla assim da psicologia, né? Porque o Deus criou o homem completo, com psique e tudo. E também, o autor aqui diz que é necessário muitas vezes você ensinar a pessoa. Uma vez entendido o problema, né, a dificuldade, ele vivencia seus problemas, o conselheiro passa ao ensino. Não é? Por isso que é importante a escola dominical, por isso que é importante as pregações. Por quê? Porque ali o pastor está ministrando, ele está ensinando. E muitas vezes a pessoa está lá, né, não está nem ouvindo o que o pastor está falando. E como é importante a pessoa ouvir, porque o Espírito Santo está tratando muitas vezes. E isso é importante porque, irmão, porque quando você fala assim de ensino, por trás do ensino existe uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. E o aconselhamento, irmão, está muito ligado à palavra de conhecimento, à palavra de sabedoria.
Quantas vezes Deus dá uma palavra para um servo dele, a pessoa sai da igreja, né? Volta. Você mesmo deve ter sentido isso um dia, uma pregação, você saiu de lá restaurado, você fala, nossa, meu Deus, fazia tempo que eu não ouvi uma coisa assim. Ou o Espírito Santo tratou com você aquele dia. Pode ter certeza. Deus deu uma palavra de conhecimento, de sabedoria para aquele servo de Deus, para que aquela pessoa recebesse isso. Então é importante. E o encaminhamento, né, terminando o aconselhamento, realizado o processo de aconselhamento pastoral, é a possibilidade de vivenciar os resultados do processo. O conselheiro pode concluir, junto com o aconselhado, que o problema esteja resolvido, ou pelo menos administrado pelo aconselhado. Então, ele deixa aqui em evidência que o aconselhamento, irmão, pastoral é basicamente realizado através da conversação pastoral. É muito importante, irmão. Ele diz aqui na obra dele que existe a questão da avaliação. Avaliar é como? É como é que você está preocupado, por exemplo, no início da conversação, que pode existir uma certa insegurança por parte da pessoa que você vai aconselhar. Então deixa ela à vontade. Não começa a perguntar para ela qual é o problema. Não. Conversa com ela, deixa à vontade, e você vai falar com ela, eu estou aqui à sua disposição. Você fala o que você achar que você deve falar, nada mais do que isso, para você ganhar a confiança da pessoa. Né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vem com um problema e a pessoa acha que vai ser criticada. Olha, eu tive um problema, eu adulterei, não. A pessoa acha que vai. A pessoa que está procurando você é porque ela está sentindo os efeitos da vida dela. E muitas vezes ela tem medo de falar. Então vai com cuidado, até você conseguir a confiança da pessoa. Mas eu quero te dizer uma coisa antes. Se ela te procurou, é porque ela já, de alguma forma, ela está confiando que você pode ajudá-la. Faça perguntas abertas. O que é pergunta aberta, irmão? Será que é um livro que eu abro? Não, irmão. Sabe o que é a questão da pergunta fechada? Você está deprimido? O cara vai dizer sim ou não. Então, faça pergunta diferente. Né? Procura fazer a pergunta com o mesmo caminho, por exemplo. Você poderia descrever como você tem se sentido na última semana? Como é que está o seu humor? Como é que está a sua vida? Né? Como você está vivendo? Você está sentindo alegria, tristeza e tal? Faz as perguntas assim, que dá a possibilidade da pessoa trazer fatos à tona, e não dar resposta sim ou não. A pessoa tem que trazer fatos, e fatos que ela passou, porque é isso que ela está mexendo com ela. E com isso, irmão, vai entrar um ingrediente que eu acho muito importante, que é a questão da interpretação, que você deve, antes de aconselhar a pessoa, orar. Junto com a pessoa e antes de começar a aconselhar a pessoa. Pedir para o Espírito Santo te orientar. Por quê? Porque a pessoa vai falar para você das certas dificuldades e muitas vezes você não vai ter resposta. Cuidado em falar, faça isso ou faça aquilo. Não, irmão. Você não está aí para isso. Né? Você pode até dar alguma solução inicial, ajudar para diminuir a ansiedade da pessoa. Por isso que eu peço para você, fale com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você, irmão que está aí me ouvindo, você tem um dom qualquer, depende, Deus vai te mostrar, é diferente. Mas entenda, até para orar você tem que pedir para o cara a abertura, porque você está fazendo um aconselhamento. Né? Você está fazendo um aconselhamento. Você não está numa igreja onde você está fazendo uma oração para a pessoa. Se você permite que eu ore com você, amém, ótimo, graças a Deus. Então assim, tá? Então é importante, tá? Perguntas fechadas, não faça. Perguntas abertas, sim. Interpretar, cuidado com resposta, faça isso, aquilo, cuidado com, mas nós vamos resolver, Deus vai dar a resposta, cuidado. Por quê? Porque, irmão, se aquela pessoa durante tanto tempo talvez esteja na igreja e Deus não deu a resposta até aquele momento, é porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Então nós temos que tomar cuidado. Né? Se um pastor orou pela pessoa, se uma igreja orou, se alguma intercedeu, se a família e não aconteceu nada, quem é que vai me garantir que eu vou chegar e dar uma resolução para a pessoa? Não é verdade, pastor? Que a gente tem muitos profetas fazendo isso aí, né? Então nós temos que ter essa preocupação. Nós não estamos ali para dar resposta, nós estamos ali para ajudar a pessoa a encontrar a resposta. E vamos falar um pouquinho agora, terminando aqui, de ética no aconselhamento pastoral. Toda informação pessoal colhida em aconselhamento deve ser receber um tratamento confidencial. Irmão, cuidado. Vou falar em português bem claro. Cuidado com a língua. Por quê, irmão? Se aquela pessoa vem ali é porque ela confia em você. Eu lembro que eu dei aula de aconselhamento pastoral o ano passado e uma pessoa me procurou e que ela ficou muito chateada que ela foi confidenciar com o pastor dela que ela estava com problema e o pastor dela, que eu não sei quem que é, graças a Deus, Deus não me permitiu que eu soubesse, foi e falou para outro pastor
o que ela estava passando. E a igreja todinha ficou sabendo. E ela ficou muito chateada. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, né? Familiar do aconselhando, amigo, cuidado com você também sendo aconselhado. Se você for um pastor e você vai aconselhar, cuidado não pegar aquele exemplo exato e transmutar ele numa mensagem. Por quê? Porque se alguém ali da igreja conhecer o problema, vai localizar a pessoa, vai ser desagradável. Então, se você falar do problema, fala de uma forma sábia, né? Fala os fatos, mas não fala o personagem, nunca, claro, nunca fala o personagem. Por quê, irmão? Porque para os familiares, para o próprio aconselhante, seus amigos, essas informações podem ser devassadoras, irmãos. Meu Deus, pode gerar angústia, insônia, perplexidade. Quanta pessoa que saiu de uma igreja por causa de um problema, agitação emocional, raiva. Irmão, tem pessoas que estão fora da igreja com raiva do irmão, não é, pastor Valtinho? Eu gosto de falar isso aqui com o pastor Valtinho, porque o pastor Valtinho é um resgatador de ovelhas perdidas. Que eu falo ovelhas que estavam dentro da igreja e saíram, não é? E quantas vezes você ouviu de uma pessoa que ela não quer ver aquela outra pessoa, pastor? Ela está machucada. E está somatizando aquilo, está virando doença na pessoa. Por que está virando doença? Porque a pessoa não consegue administrar aquilo. Aí ela te procura para falar isso, você vai falar, pô, mata a pessoa. Como tem pessoas sofrendo na igreja assim? Então, gera na pessoa raiva, tristeza, mágoa e toda sorte de emoção negativa que se somatizam. Ou seja, ela passa do psique, ela passa para o bio, ela passa para a matéria, passa para o corpo. A pessoa fica doente, a pessoa fica com câncer, depressão, um monte de problema físico, a pessoa não sabe o que é. Talvez é oriundo de um desses problemas. Então, cuidado. A questão do sigilo é muito importante. E eu vou te falar uma coisa, irmão, já que eu estou falando disso como a minha área de direito, já aproveitei aqui e vou falar aqui, ele mostra aqui como é importante o sigilo. O Código Civil diz no artigo 229 que você não pode depor de fatos que você tem conhecimento a respeito da sua profissão, a não ser com autorização da pessoa. O Código do Processo Civil também diz que a testemunha, ou seja, você amanhã ou depois, não é obrigada a depor de fato, a cujo respeito você conheceu pela sua profissão, pelo que você está fazendo. Mas eu quero te falar 3 coisas importantes que você deve fazer. Se você estiver aconselhando alguém que, aspa, abusou de uma criança, de uma menina, de um rapaz, que ele tem até 13 anos de idade, você tem a obrigação legal de tomar providência, de buscar. E se você não puder, você tem que falar com o seu pastor. Porque esse delito contra pessoas que têm menos de 13 anos é violência presumida, é crime. Então a pena de 8 a 12 anos no mínimo. E você pode ser amanhã ou depois ser considerado até um coautor. Tá? Então, claro, eu não estou falando de questão de família, irmão. Estou falando se você considerar alguém, se você não quiser no sentimento, você fala para a pessoa, vai resolver esse problema para lá então. Você resolve esse problema e depois eu vou te aconselhar. Segundo crime, homicídio. Se o cara matou alguém, irmão, você não tem que guardar isso não. Terceiro, crime contra o Estado. Né? É o cara que fala que jogou uma bomba no lugar, é um cara que, né, contra as pessoas. É o que nós chamamos de genocídio. É o que tem acontecido aí, né? Talvez que esse coronavírus, na verdade. Né? Tem algum vírus criado. Então, quando você tem esse tipo de delito, você não tem obrigado de guardar segredo. Você não tem obrigação. Né? Você deve, eu te sugiro você procurar, naturalmente, a ajuda dos seus superiores, procurar uma pessoa que conhece lei, enfim. Por quê? Vai aconselhar um cara que é um estuprador? Ele vai continuar estuprando a filha, vai continuar estuprando a vizinha, a irmãzinha da igreja? Como eu vi outro dia num depoimento, do irmão que saiu de uma das igrejas porque ela cansou de ouvir que alguém que era do grupo X da igreja abusava de coisa e o pastor não tomou providência nenhuma. E ela saiu de lá. E depois que ela saiu de lá, foi na delegacia de polícia e o cara foi preso. E ficou comprovado. Entende? Isso é uma coisa que nós temos que separar. Por isso que deve haver distanciamento. Porque muitas vezes você se envolve numa amizade profunda com o aconselhando ou aconselhanda e você vem saber de um problema e aí você está atrelado. E agora o que você faz? Então é muito importante isso, né? Nós sabemos separar as coisas. O Código de Processo Penal também fala que a pessoa está desobrigada, mas se quiser ele pode dar o testemunho. E eu falei isso porque eu tenho esse conhecimento de lei, tá? Ninguém é obrigado a guardar esse tipo de segredo. E claro, se você revelar algo que você não deveria revelar, você pode ter uma repercussão civil e penal na sua vida. E se você revelar que o cara é um estuprador, ele era um estuprador e fica demonstrado que era? Ele não fez nada demais, irmão. Apenas cumpriu o que deveria cumprir. Finalmente, agora terminando, cuidado com algumas pequenas armadilhas, não é? Com relação ao aconselhamento. A primeira, boa intenção. Quando se pede a outras pessoas que orem a respeito do problema, eu estou dizendo que
você pode até orar com o irmão, mas você tem que falar com ele primeiro que estamos ali para tentar resolver um problema, e não só orar, certo? E principalmente se é a permissão dele. Ah, olha, sabe, o irmão aqui me tem um problema, que ele tem um problema aqui particular, ele é meio louco, e eu vou lá e peço para o meu pastor, ou peço para uma outra pessoa para orar para o irmão e falar do problema do irmão. Não posso fazer isso, irmão, só se for com a autorização dele. Porque se ele quiser oração, ele pode pedir. Segunda armadilha: manuseio de informações escritas. Cuidado onde você deixa as coisas que você escreve em relação àquilo. Isso quer ir na mão de pessoas erradas. Quantas vezes uma pessoa, por causa de uma informação errada, criou um problema sério para a vida? Na minha profissão, irmão, eu vou te dar um exemplo. Uma moça, que era uma funcionária, ela era uma funcionária pública. Ela escreveu algo a respeito do chefe dela e ela passou para um outro, sem colocar o nome dela. E esse outro foi e entregou para o chefe. Ela foi processada e perdeu o cargo. Então nós temos que tomar cuidado. Terceira armadilha: quando o próprio conselheiro necessita de uma pessoa que haja com ele, porque ele está passando por aquele problema, mas ele não quer admitir. Olha, irmão, se você estiver passando por um problema e você vai aconselhar outra pessoa por aquele problema, primeiro esteja certo que você já superou aquele. Tal, então você vai com muito cuidado. E se você precisar de ajuda, por favor, busque ajuda. Quarta: alguns conselheiros já caíram foi por impulso de proteger seus aconselhados, em caso de calúnia e informações falsas. Cuidado! Tem pessoa que traz informações falsas a respeito de outras e a pessoa que está aconselhando acredita, vai tomar conselho com outro, vai falar com aquele para tentar ajudar, e aí cria um problema sério. Se a pessoa te falar que um fulano, Bertano Ciclano está trazendo problema, esse problema tem que ser resolvido entre a pessoa que é aconselhada e aquela, e não você. Você tem que orientar a quem você está aconselhando. Não entre no meio. Por fim, cuidado com o sentimento de dependência, onde a pessoa começa a confundir, né, a figura do conselheiro como se ele fosse um pai, como se ele fosse um irmão, como se ele fosse um amigo, como se ele fosse uma pessoa que está além da figura do aconselhador. Não. O aconselhador é um aconselhador e nada mais, né? Ele está ali para ser empático, para ajudar, mas ele não pode se envolver na questão do aconselhado. Sabe por quê, irmão? Porque o próprio aconselhado, que tem a questão, ele não consegue resolver sozinho, ele está precisando de ajuda, mas ele não está precisando que a pessoa se envolva e resolva a questão dele. Agora, irmão, se você estiver aconselhando alguém, o cara está devendo 10 vezes de aluguel, né, Valtinho? Não tem como pagar. Você acha que quer pagar, o problema é teu. Você está fazendo para Deus. Mas eu quero dizer para você que você tem que resolver a pessoa do problema e não o problema da pessoa. Vou terminar agora, porque eu falei para vocês que o aconselhamento tem muito a ver com palavra de sabedoria, palavra de ciência. E muitas vezes Deus usa o servo dele. Então eu queria falar para você aqui, terminando isso, o que é a palavra de sabedoria? Não está dentro da minha área, mas eu vou te falar, para você entender. Primeiro eu vou dar um exemplo de palavra de sabedoria, você já ouviu. Gamaliel em Atos 5. O Gamaliel, lá em Atos 5, quando os servos de Deus estão fazendo aquele monte de coisa lá, eles querem bater no servo de Deus, querem matar, querem fazer. Gamaliel fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos prestar atenção, porque todos que se levantaram que não era de Deus caiu, mas o que era de Deus continuou. Então não vamos combater contra ele, porque se nós combatermos, e se for homens de Deus, nós vamos estar combatendo contra Deus. Isso foi uma sabedoria. Ele não utilizou, ele não pegou o Velho Testamento e leu, ele não pegou um livro de psicologia, nada. Deus deu para ele ali na hora. Deus deu uma sabedoria para aquele homem que, pum, vê a diferença que entre uma sabedoria e um conhecimento. Então, é algo que é sobrenatural. Salomão teve isso, a questão do julgamento da mulher, né? Das duas mulheres. Salomão teve sabedoria. De onde veio aquele lá? Ele pegou algum tratado? Não, Deus mostrou para ele. Falou, Salomão, faz isso. Aquilo veio na hora. É algo que Deus mostra. É algo sobrenatural. Não há nada de técnico ali. Não é nada de estudo. É algo que vem de Deus. Naquela hora talvez ele não teria resposta. Isso é sabedoria, irmão. Mas de repente Deus dá aquela resposta. Né? Quando Jesus fala a César o que é de César, Jesus não consultou nenhum tratado. Ele falou, pega a moeda aí.
Na moeda tinha o quê? Tinha a figura de César, dá César, que é de César, Deus, que é de Deus. Isso é a sabedoria do alto. Por isso que fala que a sabedoria primeiramente vem do alto. E o que é a palavra de conhecimento, irmão? Ela está no campo cognitivo, embora seja sobrenatural, porque eu estou falando agora da Bíblia, aconselhamento é pastoral. É receber um conhecimento que, do modo comum, demoraria anos, tempo. Aqui você entende, conhece o processo científico, passo a passo comum. Diferente da sabedoria, que é um insight. E aqui, na palavra de conhecimento, Deus usa muito o pregador. O pregador, ele pega um trecho, não é isso, Altinho? Você pega uma parte da Bíblia e você vai tirando ensinos dali, eu usei até uma palavra aqui, vai tirando joias dali, de um pequeno bíblico, um pequeno texto bíblico, que Deus vai lhe revelando. Isso é um conhecimento. Ele é cognitivo. Né? Por exemplo, Jesus é a história do levirato lá. É interessante a história do levirato, né? Porque o irmão tinha que suscitar para outro, aí os caras vêm e perguntam para Jesus assim, ele teve 7 mulheres. Foi isso? Ela teve 7 maridos, né? Ela teve 7 maridos. E aí morreu. Aí ela vai ser marido de quem? Jesus mostra para ele no conhecimento. Vocês precisam conhecer a Bíblia. A Bíblia está informando que no céu não se casa, não se dá um casamento. Isso é uma palavra de conhecimento. Ou seja, ele tinha um conhecimento. Mas veja bem, se Jesus não tivesse aquele conhecimento que é vinha de Deus sobrenatural, porque ele já sabia tudo, ele teria que ler a Bíblia, todo o Velho Testamento para entender lá. Não é verdade, pastor? Então, essa é a diferença da palavra de sabedoria com a palavra de conhecimento. E por fim, inteligência, que é puramente cognitivo. Você vai aprendendo uma coisa, vai internalizando, vai armazenando na sua memória. Ocorre um fato, você relaciona esse fato que está em sua mente com o que está armazenado. E você repete ou não. Eu vou dar um exemplo do conhecimento, da inteligência. Você conhece o fogo, queima a sua mão, isso é um fato. Está lá na sua memória agora a experiência do fogo, você viu o foguinho e está a experiência do queimado. Quando você vê o fogo de novo, a sua mente relaciona o fato fogo com o que você passou lá atrás. Já está ali guardado, você só reativa. E você vai se queimar se você quiser. É como um laboratório, é a ciência isso. Ou seja, estou passando por um novo processo, vai acontecer igual, eu não vou fazer isso. Por fim, irmão, tem que entender o seguinte, o aconselhamento ele deve ser eficaz, ou pelo menos essa é a tentativa. O que é eficaz? A gente confunde muito. Eficaz é você atingir um objetivo, isso é eficácia. Ele deve ser eficiente, mais do que atingir o objetivo, num tempo razoável e da melhor maneira. Menos gasto. E por fim deve ser efetivo. A pessoa deve agregar valor à vida dela e ela passar a ser instrumento, ela deve, com o aconselhamento, com a modificação que ela passa, ela serve de instrumento para que outras pessoas venham a ser aconselhadas e dentro do nosso aconselhamento pastoral, ser instrumentos na mão de Deus. Gostaria de encerrar agradecendo a você que teve essa paciência de ouvir essa leitura, essa pequena explicação, modesta explicação, e pedir para o meu pastor que está aqui, como sempre, já veio aqui fazer tudo, trocou corda no meu violão, arrumou minha casa, fez tudo, né? Pôs a gravação, e agora vai fazer uma oração para nós aqui, né, pastor? Só faltou lavar a louça. Mas a próxima vez você lava. Ainda bem que a aula vai voltar presencial, hein? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, oh, Jesus. Vamos a Ti por mais uma aula, por mais período, Senhor, de sabedoria, como foi falado aqui, que o Senhor derrama sobre nós. Sabemos que o Senhor ele não escolhe os capacitados, mas o Senhor capacita os escolhidos. Porém, aqueles que têm uma habilidade especial, aqueles que têm um conhecimento a mais, são facilmente utilizados pelo Senhor, usados pelo Senhor, e o Senhor capacita de uma forma melhorada cada um desses. É o que nós estamos fazendo, buscando conhecimento, aperfeiçoando a nossa inteligência para que o Senhor possa derramar de sabedoria para nós no momento oportuno. Por isso, Pai, cada palavra que foi falada, mencionada aqui, fique gravada nos corações, na mente de cada aluno e que todos no momento oportuno possam ser usados ricamente pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.